Bom, uma outra, uma outra questão, Rodrigo, que eu acho que é bastante importante, é com relação às crianças, né? A gente vê os pais hoje em dia um tanto até assustados com a realidade de ter os seus filhos diariamente dentro de casa e, ao mesmo tempo, muitos tendo que trabalhar dentro de casa e lidar com as emoções relacionadas às crianças que estão ali e que estariam, num dia normal, estariam na escolinha, né? Isso, evidentemente, está servindo para uma valorização da profissão do professor, que infelizmente no Brasil não acontece da maneira correta, porque os pais estão vendo o que passam os professores. Mas agora eu te pergunto, e como os pais devem agir nesse momento com as crianças? Como colocar limites se tu antes não tinha tanto contato e agora tu te obriga a ter? Como reagir, né, a tantas perguntas, a tantos questionamentos e até mesmo a tanta tentativa de chamar a atenção que as crianças podem ter nesse período agora de quarentena? Sim. Tiago, eu também trabalho num colégio de Santa Terezinha e faço esse serviço de orientação às famílias e à escola como um todo. E a gente vem acompanhando bem de perto essa situação, porque também foi uma situação que se deu de um dia para o outro, que foi definido, né? É uma situação que nem os pais, nem a escola gostaria de estar passando por isso. Então, é uma situação que ninguém gostaria de estar passando, mas, ao mesmo tempo, uma situação de muita demanda, porque, como você falou, de uma hora para outra, você está com a criança dentro de casa, tendo que educar, e a criança, achando que está em casa, casa não é escola, né, na cabeça da criança. Se eu estou em casa, eu posso ver celular, eu posso olhar YouTube, eu posso olhar meu Netflix, eu posso fazer o que eu quero, eu tenho mais liberdade, porque eu estou em casa, né? Eu não estou na escola. Então, a gente percebeu que, nesse primeiro momento, os pais ficaram muito estressados. Dar aquela orientação para o estudo, ou para o termo, para a tarefa, que era uma parte do aprendizagem. Agora, o pai tem que se envolver em todo o aprendizagem do filho. E a escola tem que dar uma maneira de dar as ferramentas para esse pai poder fazer isso. Porque se ela não der essas ferramentas, não vai ter esse processo de aprendizagem. E é o papel da escola dar essas ferramentas. Só que, infelizmente, hoje ela não consegue trabalhar com o aluno diretamente, muitas vezes. Ela precisa dessa interferência e ajuda da família. O que a gente observou de modo geral? Assim, os pais que conseguiram, de alguma maneira, talvez até meio milagrosa, estabelecer uma rotina de estudos e de vivência, conseguem ter uma vida mais tranquila do que aqueles que não conseguem. O que é uma vivência de uma rotina de estudos ou de vivência dentro de casa? É ter mais ou menos a hora de acordar, quando tu acordar tu vai tomar teu café, depois que tu tomar teu café tu vê 10 minutos de TV, depois tu vai ligar o computador e vai assistir tuas aulas online. Depois disso tu vai fazer tuas tarefas, é a hora do almoço, tal. E construindo com o filho essa relação. Crianças mais novas, ali, 5, 6, 7, 8 anos, é muito mais difícil a gente fazer isso. Porque elas não têm noção de tempo, elas vão querer sempre não fazer a tarefa, vão querer só fazer o que elas gostam, quer brincar. Crianças um pouco mais velhas, entrando no Fundamental 2, ensino médio, principalmente ensino médio, já consegue ter uma autonomia um pouco maior. E essa autonomia faz com que eles busquem mais atrás, até porque os interesses são outros. Os adolescentes que estão no terceiro ano, eles estão preocupados com questões de Enem, mercado de trabalho, o que está acontecendo. Então, são adolescentes que já estão indo buscar de maneira mais automática, que não precisa tanto intervenção da família. E com isso, deixa o clima um pouco mais leve na sua casa, porque daí o pai vai para um lado fazer o home office, o filho vai para o outro fazer o homeschool, e a coisa anda de uma maneira. Mas com os menores, precisa dessa intervenção da família para criar essa rotina. E para criar uma rotina é que nem a rotina de academia. A primeira semana é horrível. Tu fica brigando com aqueles aparelhos, tu quer, mas ao mesmo tempo tu tem uma preguiça, a coisa não anda.
Depois da primeira semana, a coisa começa a entrar num trilho e começa a ficar mais automático. E isso ajuda nas relações, porque daí demandam menos dos pais, e os pais têm que brigar um pouco menos com as crianças. O que é legal também nesses momentos de rotina é criar maneiras com que a criança possa se autogerenciar o seu tempo. Por exemplo, tu vai ficar 1 hora no YouTube. O pai vai ligar ali o celular, o temporizador, deixa 1 hora, e quando tu desligar isso, quando tocar o telefone, tu vai lá fazer teus temas. O pai controla mais ou menos o tempo, viu que deu 1 hora, não fala nada e vê se depois a criança fez isso mesmo, realmente ou não. Se não fez, tem que ir conversar com ela, e reconversar quantas vezes for necessário. E se fez, tem que agradecer, tem que dar um beijo, dar um abraço, dar um elogio bem forte. Nós temos que elogiar nossas crianças o máximo possível que nós fazemos coisas certas, para deixar marcas positivas. Quando a gente faz uma coisa certa, é reconhecido por aquilo, a gente vai querer fazer isso de novo, independente da idade. Meu filho, o Benjamin, tem 4 meses, eu sorrio para ele sorri para mim, ele quer sorrir mais, quer brincar mais, e mais. Então, quanto mais positivo a gente conseguir, melhor, porque deixa uma marca positiva. Claro, se a gente tem que dar os limites têm que ser claros, tem que ser conversados, a criança tem que entender qual é o limite, porque ao mesmo tempo, se ela extrapola os seus limites, esses limites fazem só o que ela quer, ela não é uma criança feliz também. A criança que vive somente fazendo aquilo que ela quer, eu diria que é quase o início de depressão infantil, porque ela tem tudo, mas ao mesmo tempo ela não se sente satisfeita com nada. Então, o limite é importante para dar essa sensação corpórea e emocional que ela tem um início, tem um meio e tem um fim. E assim melhorar. Então, deixa eu retomar assim, limites são difíceis, extremamente difíceis, muito cansativos, mas são realmente importantes para a criança e adolescente e vão fazer diferença lá na vida dela, adulta. O importante nesse momento é tentar ao máximo estabelecer uma rotina, tanto de estudo, que é muito importante, mas também de atividades lúdicas. Porque o cérebro, de modo geral, não aguenta, principalmente crianças e adolescentes, tinha que estar estudando 4, 5 horas seguidas. É muito cansativo. E, então, o que acontece? Ele vai estudar 1 hora, 40 minutos, e depois o cérebro não vai processar mais informação como deveria. Vai desligar, vai começar a perder. Então, o que é importante? Tendo 45 minutos de estudo, tem uns 10, 15 minutos para comer uma coisa, para fazer um brinquedo, para fazer uma outra atividade. Depois vai de novo esses 45 minutos 50. Então, limite, rotina e muita paciência e diálogo. Estamos numa época que a gente tem que ter paciência e diálogo. E, casualmente, como a gente está estressado com tudo que a gente está vivendo, é a época que menos a gente está disposto para isso. Então, como exercício da gratidão, eu acho que o outro grande exercício é o exercício do diálogo, mas principalmente não de tentar transformar o outro, de tentar entender o outro. Até os nossos filhos, tentar entender o que está acontecendo, para depois eu tentar ajudar ele da melhor maneira possível.